Sinais da volta de Jesus na civilização. Olha só, os sinais da volta de Jesus, o despertar da civilização e o chamado do Evangelho. E se Jesus mostrasse que ele está voltando no avanço da civilização, da sociedade? É isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente está trazendo aqui muitos vídeos sobre os sinais da volta de Jesus. Eu já trouxe aqui no nosso perfil dois vídeos, os sinais da volta de Jesus na igreja e os sinais da volta de Jesus no comportamento humano. Agora a gente vai trazer o despertar da civilização, os sinais da volta de Jesus na sociedade e na civilização, o avanço da civilização, a tecnologia da civilização prova que existem sinais proféticos da volta de Jesus nesse contexto, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. E vou deixar o link dos outros vídeos aí. Então, olha só, uma pregação evangelística de alerta e esperança. Não passe esse vídeo, Jesus tem uma palavra poderosa para você. O mundo em alerta máximo. Mas antes disso, eu quero trazer o que é que a Bíblia fala em Mateus e Lucas. Olha só o que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 3. Ele disse: "E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos." Quer dizer que Jesus deixou os sinais dos tempos em aspectos distintos, em áreas distintas da civilização, da sociedade, da vida humana, da comunidade da fé. E é isso que a gente está trazendo nesses vídeos. Olha só, ele fala em Lucas 12:56, "Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo?" Preste bem atenção. Se você pesquisar no Google, o Google vai dizer se vai chover amanhã ou se não vai chover, se vai fazer sol, se vai ficar neblinado, vai dar ali todo o diagnóstico da estação do tempo. E Jesus? Será se o Google sabe dizer quando Jesus vem? Não, porque nem mesmo o Filho sabe, somente o Pai. Então o Pai deixou sinais para que a gente fique alerta e venha discernir esses sinais para que esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. O mundo em alerta máximo. Olha só, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus venha fazer uma grande obra na tua vida. Eu espero que Deus ele te abençoe grandemente nesse vídeo. Meus queridos, meus amigos e irmãos, estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Nunca antes tantos sinais convergiram com tanta intensidade. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias haveria uma aceleração, uma intensificação dos sinais que anunciariam a iminente volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando e nós temos visto esses sinais. Então fica comigo aí nesse vídeo. Vamos ver o que é que Deus tem para falar comigo e com você. Como destacou o teólogo John MacArthur, pastor e professor exegético, e os sinais dos tempos, ele diz, não são eventos isolados, mas uma convergência profética que ganha velocidade à medida que nos aproximamos do retorno do Senhor Jesus Cristo. O profeta Daniel, há mais de 2.500 anos, ele recebeu uma revelação chocante que hoje faz sentido como nunca. O que ele disse? Diz assim a Bíblia lá em Daniel 12, versículo 4, na Bíblia NTLH. "Você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com o selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábios." O teólogo messiânico Arnold Fruchtenbaum, fundador da Ariel Ministry, especialista em israelologia, afirma que a ressurreição de Israel, olha só, a ressurreição de Israel como nação, ele fala de 1948 e a conquista de Jerusalém em 1967 são marcos proféticos irreversíveis que sinalizam o relógio escatológico em contagem regressiva
do fim dos tempos e da volta de Jesus. Primeiro ponto, a explosão do conhecimento e a corrida tecnológica. Nunca na história humana, na história da humanidade, o conhecimento cresceu tão rapidamente. O teólogo David Reagan, da Lamb e Lyons Ministry, observa que Daniel 12, versículo 4, prediz especificamente que no tempo do fim muitos correrão de cá para lá e o conhecimento se multiplicará. Considere estes fatos atualizados de 2024 a 2025. Preste bem atenção. Considere bem. A inteligência artificial. Primeiro, a inteligência artificial revoluciona todos os setores da sociedade. Isto é fato. Olha só. Segundo, a computação quântica promete processamento de bilhões de vezes mais rápido. Terceiro, a biotecnologia permite editar genes humanos. E quarto, as criptomoedas e os CBDs, moedas de digitação de Banco Central, preparam o sistema financeiro global para o controle total. Então, o pastor e erudito bíblico Tim Morrow, atual presidente da Lamb e Lion Ministry, alerta que a tecnologia é uma ferramenta de duplo fio. Pode ser usada para propagar o evangelho ou para estabelecer o sistema de vigilância global do anticristo. E é para isso que a civilização se prepara. A civilização não está se preparando para a volta de Jesus, não. A civilização está se preparando para a chegada do anticristo. Se você for olhar muitos comerciais de empresas grandes de carro, muitas empresas fortes do mundo e seus comerciais, elas louvam a chegada do anticristo. A Bíblia descreve uma sociedade onde ninguém poderá comprar ou vender sem um sinal. Esse segundo monstro obrigou, melhor dizendo. A Bíblia fala em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Esse segundo monstro obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Apesar de o mundo estar esperando o anticristo vai enganar os povos e as nações. E ele vai trazer este selo, esta marca, que vai definir e selecionar quem é dele e quem é de Deus. Hoje, nós temos pagamentos por aproximação, que é o NFC, no pulso. Também temos passaportes digitais de vacinação. Também temos sistemas de crédito social, como lá na China já funciona. E reconhecimento facial em massa. Isso não é coincidência. Não pense que isso é uma coincidência, não. Não é uma coincidência, é preparação profética. Terceiro ponto, as guerras e a instabilidade global. Estamos atravessando tempos de guerra, Estados Unidos, Irã, Rússia e a Ucrânia e muitas outras guerras que estão acontecendo pelo mundo. É o terceiro ponto deste vídeo aqui, guerras e instabilidade global. Jesus foi explícito quando ele disse: não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim em si. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Está lá em Mateus 24, versículos 6 e 7. Lemos aqui na Bíblia NTLH. Em 2024 para 2025, testemunhamos conflito contínuo na Ucrânia, como eu acabei de falar, guerra no Oriente Médio com envolvimento de múltiplas nações, tensões crescentes entre China e Taiwan, proliferação de armas nucleares em massa, guerra cibernética global. E a gente tem visto isso, são guerras. O teólogo Nathan Jones, co-apresentador da Christian Prophecy, ressalta que Jesus comparou esses eventos a dores de parto.
espaçadas e se intensificam rapidamente. Estamos vivendo exatamente isso. A frequência e a intensidade de conflitos aumentam exponencialmente. Terceiro ponto, as catástrofes naturais em escala global. Jesus alertou sobre os tremores de terra e a falta de alimentos. Eu vou trazer um vídeo especificamente somente sobre esse tema, os sinais da volta de Jesus no planeta, no cosmos, no ar, na terra, na água, no solo. Não perca o nosso próximo vídeo, vai ser os sinais da volta de Jesus sobre esse ponto. Aqui vamos trazer um ponto em si, vamos falar um pouco sobre isso. Jesus alertou sobre tremores de terra e a falta de alimento. A Bíblia NTLH traduz: em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. A concentração é eminente. Que a Bíblia diz: acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 11. Dados crescentes mostram terremotos. Olha só, terremotos. A frequência de terremotos de magnitude de 6.0 tem aumentado significativamente nas últimas décadas. Também fomes, crise alimentar global afetando 345 milhões de pessoas em 2024, segundo dados da FAO. Também pandemias como o Covid-19 foi apenas um prelúdio. Novas variantes e vírus emergem e continuam ameaçando o planeta e as vidas. Também mudanças climáticas, como eventos extremos, destruíram em recorde em 2024. A gente tem visto esses fenômenos, essas mudanças climáticas, trazendo destruição total. A gente vai falar mais sobre isso aqui, é só um pontozinho, mas a gente vai falar no próximo vídeo sobre esse aspecto da volta de Jesus. E lá vai ser com mais detalhe. Ponto 4. A apostasia e o esfriamento religioso. O apóstolo Paulo, sobre inspiração divina, descreveu nossa época com precisão cirúrgica. Ele disse: lembrem disto. Aonde ele fala isso? Lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 e 5. Lembrem disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Você tem visto que na internet, preste bem atenção, na internet hoje o que mais está funcionando é comédia atrelado à religião. Hoje, se você fizer um canal de comédia ridicularizando a religião, você percebe que isso cresce, e isso da mídia. Então você percebe que estamos atravessando um tempo profético que é sinal da volta de Jesus. A Bíblia diz: não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Isso descreve perfeitamente, primeiro, a cultura, olha só, do eu em primeiro lugar. Selfies, narcisismo digital. Também, segundo, cancelamento e falta de perdão. Terceiro, famílias desestruturadas. Quarto, igrejas esvaziadas de conteúdo bíblico. Quinto, cristianismo sem Cristo, que é uma religiosidade vazia. É o que a gente muito está percebendo, esse crescimento. E isto não é por um acaso,
é sinais da volta de Jesus na civilização e na sociedade moderna. O teólogo John MacArthur enfatiza que a apostasia não é apenas abandono da fé, mas substituição da verdade bíblica por uma cristandade ou cristianidade adaptada aos desejos humanos egoístas. E é isso que a gente está vendo. As pessoas não estão buscando mais Jesus. Elas estão buscando satisfazer o seu egoísmo na religião. Por isso, elas não têm mais uma vida liberta. Antigamente, a sociedade ela era beneficiada com a libertação, com a transformação. Por quê? Porque antigamente o povo entrava na igreja, o miserável, o pecador entrava na igreja, ele era liberto, transformado, era restaurado, era reposicionado na sociedade, onde ele vivia à margem, era um marginal. Então ele entrava para a igreja, Jesus transformava a vida dele, ele era reintegrado novamente. Hoje não. Hoje as pessoas estão procurando igrejas que aceitem ela como elas estão. Elas não mudam mais de vida. E isso é sinal da volta de Jesus. Essas igrejas, esses pastores, esses líderes estão cumprindo um aspecto profético da volta de Jesus. O quinto ponto: a globalização do evangelho. Mas há um sinal glorioso. Jesus prometeu. Ele disse o seguinte em Mateus 24, verso 14: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Em 2024, olha só, a Bíblia está disponível esteve disponível a partir dali em mais de 3.600 idiomas. A internet permite pregação instantânea em todos os continentes. Plataformas digitais alcançam países fechados ao evangelismo tradicional. Igrejas domésticas proliferam na China, Irã, Coreia do Norte e alguns outros lugares. Como observa Nathan Jones, nunca a humanidade teve a capacidade tecnológica de cumprir Mateus 24, do versículo 14, até agora, como se está sendo cumprido. E este vídeo aqui faz parte deste cumprimento. É Jesus falando com você. É Jesus dizendo: eu estou voltando, quero salvar a tua vida, tenho planos para a tua alma vai se perder se você não tiver o encontro comigo. Sexto, os sinais celestiais e a natureza sobrenatural. Jesus anunciou eventos cósmicos sem precedentes. Ele disse: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão do terror ao pensarem no que vai acontecer. Isso você lê lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao 26. Eu li na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eventos crescentes. Primeiro, eclipses solares totais, olha só, raros e visíveis em áreas populosas. São sinais da volta de Jesus. Superluas e fenômenos lunares extraordinários, sinais da volta de Jesus. Atividade solar intensificada, tempestades geomagnéticas estão acontecendo atualmente. A gente vai ver muito disso no próximo vídeo. São sinais da volta de Jesus. Avistamento de asteroides próximo à Terra, sinais da volta de Jesus. Fenômenos celestes e inexplicados registrados por satélite, que nem a NASA tem explicação. Sabe o que é isso? Sinais da volta de Jesus. O sétimo ponto é a volta iminente. Jesus vem. Prepara-te para ter o encontro com ele. E se você não estiver preparado, você será deixado e a igreja será levada. Ele vai arrebatar a igreja dele. A Bíblia descreve a volta de Jesus em duas fases. Preste bem atenção. Primeiro, o arrebatamento, que é para os salvos. Aonde está isso? Lá em Tessalonicenses. Você quer ler comigo lá em Tessalonicenses? Então pega a tua Bíblia aí. Se você tem a Bíblia, pega ela aí e vamos ler o que é que diz a Bíblia. Lá em Tessalonicenses, o que é que ela fala? A palavra de Deus. Se você tem ela aí, pega lá. 1 Tessalonicenses 4,
Então pegue lá a Bíblia para você ler comigo, para você ver que não é ideia minha, é a Bíblia que diz. 1 Tessalonicenses 4, o primeiro é o arrebatamento para os salvos. Somente os salvos, aquele que se arrependeu, que está servindo a Deus, que está cultuando a Deus, adorando a Deus, já largou o mundão, está buscando uma vida que agrade a Deus e de obediência a Deus, esses e vão no arrebatamento. Aonde está isso? 1 Tessalonicenses 4, do versículo 16 e 17, que diz assim, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você viu a Cristo, morreu, está esperando o arrebatamento. Eles serão primeiro. Depois nós, fala o apóstolo Paulo, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o segundo, é o primeiro. Vai ter o segundo também, que é a segunda vinda, com os salvos para julgar. É essa volta aí que faz o anzol, porque não tem mais papinha da graça na boca da criança. Segundo é a segunda vinda, com os salvos. Jesus já volta com aqueles que ele salvou, que ele arrebatou, que ele ressuscitou, que estavam esperando ele vir. Os crentes, os que não são crentes, vão permanecer no sepulcro lá, enquanto a alma vai estar lá no inferno, para ser lançada no lago de fogo. E quando Jesus vier, ele vem para julgar, e esse julgamento é para ser condenado com Satanás, os seus anjos, a besta, o falso profeta, o anticristo, lá no lago de fogo. Preste bem atenção. Isso você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 19. O apóstolo Pedro nos adverte com urgência. Olha só o que ele diz. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Você nunca espera um ladrão, né? Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Gente que obedece. A gente precisa ser crente de verdade. Apesar de que tem muitas igrejas onde muitos irmãos estão pisando na bola, estão pisando no evangelho, estão pisando no Cristo, estão pisando na doutrina, e infelizmente essas pessoas vão ficar. A Bíblia diz, continua dizendo, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Aonde está isso? Em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 11. E eu estou lendo na NTLH. A Bíblia, a Mensagem, traduz, que é uma tradução de Eugene H. Peterson, expressa com visceralidade contemporânea. Ele diz assim, o mesmo texto: o dia do Senhor virá como ladrão. O céu desaparecerá com um estrondo ensurdecedor, e os elementos serão dissolvidos pelo fogo, e a terra com tudo o que há nela será queimada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Fala a Bíblia, a Mensagem. A conclusão para você, meu amigo que ficou aqui, minha amiga que está dando atenção a essa palavra, é o seguinte: os sinais estão claros. A civilização moderna avança exatamente na direção que a Bíblia predisse há milênios. A tecnologia, as guerras, as catástrofes, a apostasia, a globalização do evangelho convergem para um ponto. E esse ponto é a volta de Jesus está próxima. Mas juntamente com todos esses sinais, não esqueça, o anticristo vem para enganar. O anticristo vem para iludir. O anticristo vem para ser aclamado pelo mundo. Fiquem alerta. Fiquem em alerta. Jesus nos dá a advertência final em um convite de esperança. Fique alerta. Não deixe que as festas, as bebedeiras, ou os problemas desta vida, as riquezas, posse, a ganância, a avareza, a luxúria, façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia, o dia que ele vem, pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé
na presença do Filho do Homem quando ele vier. Esta palavra está de pé significa que a pessoa não caiu, né, em pecado, não caiu na tentação, na condenação desse pecado do mundo, dos prazeres mundanos. Quer dizer, uma pessoa que persevera, que luta. Não é fácil ser um verdadeiro crente, mas é possível. Por quê, Paulo? Porque o Espírito Santo nos auxilia, o Espírito Santo nos ajuda, ele intercede por nós, ele traz frutos espirituais que nós não temos. Nós somos pecadores, miseráveis. Se não for o Espírito Santo morando em nós, não tem como obedecer a Deus. Então eu te convido a vir experimentar o Espírito Santo e servir a Deus. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida, ele está voltando. E tudo que você viu aqui desse vídeo são sinais da volta de Jesus. A escolha é sua. Primeiro, você pode continuar vivendo como se nada fosse acontecer, ocupado com os prazeres, preocupações, tecnologia deste mundo, que passarão, viu? Não fique pregado no teu celular vendo bobagem. Corra para a palavra de Deus. Segundo, ou você pode se arrepender e se voltar para Deus agora, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, preparando-se para o encontro eterno e escapando da condenação, do juízo e do lago de fogo, ou melhor, até mesmo do inferno, porque se você morrer sem Cristo a qualquer momento, você vai para o inferno, do inferno você vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que até o inferno vai ser jogado lá e todos que nele estão. A paciência de Deus é salvação. O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído ou se perca, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Onde está escrito isso? Leia lá em 2 Pedro capítulo 3 do versículo 9. Não há mais tempo a perder. O relógio escatológico está correndo. A geração que viu Israel renascer em 1948 é a geração terminal. Jesus afirmou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos, que era o povo de Israel. E eles ainda estão vivos. E são um sinal. Eles voltaram em 1948 como um sinal profético. Está lá em Mateus 24, verso 34. Você quer estar pronto para a volta de Jesus? Então ore comigo. Quer aceitar a Jesus? Quer voltar para Jesus? Está desviado? Quer experimentar a graça de Deus? Servir a Deus? Ora comigo então. Se ajoelha onde você estiver, dobre a tua cabeça, fecha os teus olhos, fala com Deus. Senhor Jesus, diga para ele: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso de ti. Perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue. Eu te aceito, eu volto para ti, eu me reconcilio com o meu Senhor e Salvador. Prepara-me para a tua vinda, para o arrebatamento. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está escrito em Apocalipse 22, verso 20. Paz do Senhor, você se reconciliou com Deus. Você é um crente, você é um servo, é uma serva, é um homem, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente de Deus, ou até mesmo uma criança. Jesus te ama, tem planos para a tua vida, ele vai te levantar. E parabéns, se você tomou essa decisão, tomou a maior decisão da tua vida. Jesus vai te libertar, transformar, te preparar, vai te usar e tu será uma bênção. E acima de tudo, ele vai salvar a tua alma da condenação. Jesus está voltando, então se ainda não segue, segue a gente aí. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com alguém, com o grupo da família, com um amigo. Que Deus te abençoe. Ora, consagra, lê a Bíblia, vai para a igreja, jejua, viu? Te humilha na presença de Deus, que o mais ele fará por você. Procura uma igreja séria, vai congregar. Jesus te ama e eu também. Até a próxima.